Uma palavra aqui para você hoje. Você gosta de gente? É a palavra aqui hoje para você, tá bom? E deixando aí o convite para você, nesse domingo agora, teremos a pedalada gospel aqui saindo da porta da Igreja de Cristo às 8h30. Não perca. Vamos lá, momento da palavra aqui na nossa programação. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Muito bem, estamos de volta aqui na programação pela Vale do Araguaia, também pelo YouTube e pela internet, aí você que nos acompanha, que Deus te abençoe muito. Bom, a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração: você gosta de gente? Se sim, você tem o mesmo ministério que Jesus. Se não, você está vivendo outro ministério que não é o de Jesus. Porque Jesus, ele veio nesse mundo não para construir grandes templos, não para construir grandes igrejas, mas ele veio nesse mundo para buscar pessoas, para amar pessoas, que era o que ele realmente pulsava no coração dele. E o texto que eu quero ler com você está lá no livro de Atos, no capítulo 20. É só um versículo que nós queremos compartilhar com você, que diz o seguinte: Paulo se inclinou, capítulo 20 do livro de Atos, do versículo de número 9. Diz assim, versículo 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Repetindo, Paulo desceu, inclinou-se, deitou sobre o rapaz, o abraçou e disse: não fiquem alarmados, ele está vivo. Gente, que texto interessante. Aqui é uma passagem conhecida, tem até uma palavra minha já no YouTube, que tem, o tema dela é Saia da Janela, e nessa palavra lá, fala exatamente a respeito do que aconteceu com o jovem Eutico, que ele dormiu no meio da palavra e morreu. Só que aquela morte, ela representou, não apenas naquele momento, algo para tumultuar aquele culto, mas também uma oportunidade para causar um milagre. E vamos ver algumas coisas sobre esse milagre que naquele dia aconteceu e que foi assim tremendo. Primeira coisa que nós podemos meditar aqui na palavra foi que Paulo, ele desceu. Muitas pessoas nos dias de hoje, elas não param o que estão fazendo para socorrer uma pessoa quando ela está em dificuldade. A queda daquele jovem causou uma grande repercussão naquela igreja, uma repercussão imediata. E se Paulo não tivesse agido daquela forma, que o culto foi interrompido com aquele menino que cai, aquele menino morre, e quem narrou a morte dele foi o próprio Lucas, que era médico por sinal. Se Paulo não tivesse tomado aquela medida, algo muito pior teria acontecido. E o que teria acontecido? A morte daquele rapaz teria sido divulgado e massacrado por todas as pessoas que na época não gostavam da igreja. Assim como naquela época, hoje também, muitas pessoas não gostam da igreja e ficam procurando as coisinhas para poder criticar, para poder apedrejar qualquer que seja a igreja. E o sinal que Paulo fez é o sinal que nós também precisamos fazer. Primeira coisa, ele desceu. Foi o que a Bíblia diz que ele fez. Ele desceu do lugar que ele estava. Quantas vezes nós fazemos a obra de Deus e também nós não descemos ao nível daquele que está caído para ajudar aquela pessoa? Nós fazemos de conta que não tem importância, é porque foi fraco, a responsabilidade foi dele. Paulo, ele teve a sensibilidade de descer de onde ele estava para poder ajudar aquele homem, aquele garoto que havia caído. A sensibilidade que ele mostrou para com o garoto, a solidariedade que ele mostrou com aquele garoto, trouxe de volta a vida para aquele garoto. E eu fico pensando, quantas pessoas estão mortas dentro das nossas igrejas, quantas pessoas estão mortas nas ruas da nossa cidade, porque nós não temos essa iniciativa de descer para ajudar aquela pessoa. Quando Paulo, ele desce, quando Paulo deita sobre aquele menino, ele abraça aquele menino, ele está mostrando, olha,
se esse menino aqui morrer, que vitória agora haverá? Vamos ajudar esse menino com intercessão. E ali naquela hora, ninguém quis acusar. Por que você estava? A culpa foi dele. Não. Ninguém levantou suspeita. Ninguém ali naquele momento trouxe uma palavra ríspida contra aquele garoto. Pelo contrário, Paulo trouxe amor. É necessário que nós também comecemos a trazer amor para dentro das nossas igrejas. Amor para aquelas pessoas que estão envergonhadas. Amor para as pessoas que estão vivendo à margem, desprezadas, que muitas vezes nós, às vezes, só queremos acusar e mostrar o defeito daquela pessoa, onde ela caiu, mas nós não queremos mostrar o verdadeiro amor de Cristo, que é abraçar e orar para que aquela pessoa volte à vida. Paulo, ele deitou, ele abraçou, ele teve contato físico. Muitas vezes nós pregamos só de cima do altar e nós não temos contato físico com as pessoas. A oração, o conhecer individualmente as pessoas. E nós precisamos fazer isso. Se nós queremos que o nosso ministério cresça e não incha apenas, nós precisamos conhecer as pessoas que vão às nossas igrejas. Nós precisamos conhecer os problemas que têm levado as pessoas a caírem. Nós precisamos apresentar para essas pessoas um Deus de misericórdia, um Deus que levanta, um Deus que sara, um Deus que cura. Nós precisamos fazer pelos nossos irmãos que estão passando por todas essas dificuldades. Nós precisamos fazer por aqueles irmãos que estão se sentindo envergonhados e até com medo de irem à igreja. Nós temos que demonstrar para eles, nós temos que estender as mãos, nós temos que mostrar para eles um Deus que também estende a mão para nós, um Deus que cura a nossa vida, um Deus que nos ama. Até porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Nós nunca sabemos se amanhã pode ser um dia que talvez nós vamos tropeçar em alguma coisa. Nós nunca sabemos. Então, o conselho que ele disse em 1 Coríntios 10, 12, o próprio apóstolo Paulo, quem está de pé, tome muito cuidado para que não caia. Mas se cair, haverá pessoas que vão estender as mãos para te ajudar a levantar. Gente, isso é a verdadeira igreja. Isso é a igreja que opera aonde o pecado está abundando. A Bíblia diz, inclusive, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça de Deus, ela tem que ser maior do que qualquer que seja o erro que a pessoa enfrentou ou que você que está em casa esteja enfrentando. E eu quero terminar aqui com o que ele disse na parte 10 do versículo. E abraçando disse, não se preocupe, porque ele não está morto. Oh, que palavra linda! Quando nós podemos ouvir, não se preocupe, a sua vida não acabou, não se preocupe, não está tudo perdido, não se preocupe, porque você não está morto. Creia que Deus entrou na tua vida e trouxe vida para você, trouxe uma nova história para você. É assim que nós queremos nos levantar todos os dias, sabendo que temos uma igreja intercessora, sabemos que temos pessoas que estão orando por nós e que não vão desistir de nós. Não desista da sua casa, não desista da sua causa, não desista das pessoas que estão perto de você. Não entregue os pontos, mas se necessário for, desça, abrace, ore, até que a vida volte para aquela pessoa que está destruída e desacreditada. Que Deus abençoe você que está ouvindo hoje a nossa programação e vamos preparar um momento agora da oração e declarar